Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao curso de Profecias para o Tempo do Fim. É uma alegria para nós que você tenha aceito esse convite, não nosso, mas um convite de Deus, para conhecer o que Deus tem revelado, tem reservado para seus filhos nesses últimos dias. A proposta do curso é que nós estudemos todas as profecias relacionadas ao tempo do fim, profecias apocalípticas, e elas estão espalhadas por toda a Bíblia. Vamos começar pela profecia do livro de Daniel, depois nós iremos estudar o livro do Apocalipse. Iremos estudar também as profecias contidas nos evangelhos, principalmente de Mateus, capítulo 24. Os livros dos outros profetas também nós iremos ver os versículos e o contexto, porque como nós iremos descobrir mais em breve, para compreender as escrituras, para compreender as profecias, é necessário recorrer a todos os livros da Bíblia. Então, sejam muito bem-vindos, tenham um papel, uma caneta para anotar as dúvidas, principalmente leia os textos bíblicos e ore. A chave para a interpretação profética é o Espírito Santo de Deus, o mesmo Espírito que iluminou os profetas, habitando em seu coração, e a Bíblia, e unicamente a Bíblia. Ela se explica, pois ela é a viva Palavra de Deus. Vamos orar? Sempre ao iniciar o estudo, nós iremos pedir a direção do Espírito Santo, para que ele seja o nosso professor. Oremos agora. Bom Deus, muito obrigado por todas as coisas. Aqui estão os teus filhos reunidos para ouvir a tua palavra, e por isso nós te pedimos, Senhor, que o teu Espírito Santo seja o nosso professor, que ele diga as verdades que nós queremos ouvir, que nós precisamos ouvir, que ele seja o nosso instrutor e que não seja eu a falar, não seja homem, mas sim o teu poder, o teu Espírito Santo a conduzir todas as coisas. Muito obrigado por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Nessa primeira aula, nós vamos ver alguns conceitos sobre profecias e como compreendê-las, certo? O livro de Daniel é um livro único na Bíblia. E veja que diversas pessoas têm tido o interesse de compreender as profecias bíblicas, as profecias do livro de Daniel. Não só religiosos, mas pessoas ainda ligadas à ciência, à política, elas têm se dedicado ao estudo das palavras de Deus. Nós vemos aqui que Cristóvão Colombo e Isaac Newton foram um dos primeiros estudiosos das profecias bíblicas. Isaac Newton, ele escreveu o livro Observações sobre as profecias de Daniel e Apocalipse. É incrível como Deus tem revelado agora a sua verdade através dos tempos. Mas vemos que o conhecimento da profecia não é apenas para que nós possamos satisfazer as nossas curiosidades do futuro. Não, veja o que aqui diz a Bíblia. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas aquele que guarda a lei, esse é feliz. Percebemos a importância de compreender as profecias, principalmente as profecias do tempo do fim. É para que nós possamos caminhar no caminho que Deus reservou para nós. Por que estudar o livro de Daniel? Primeiro, porque ele é inspirado pelo próprio Deus. E a mensagem que o livro de Daniel traz é uma mensagem de esperança. Ao contrário do que muitas pessoas digam, as profecias apocalípticas, elas trazem esperança. Quando você estuda da forma correta as profecias, você tem a sua fé em Jesus fortalecida, você vê o cumprimento das promessas do Senhor e com isso você se alegra, pois sabe que Ele está retornando. Quando você estuda as profecias da maneira errada, você tem o sentimento de ansiedade, de temor, o alarmismo toma conta. Então vamos deixar a própria Bíblia falar, o Espírito Santo de Deus nos guiar, e assim a nossa fé sairá fortalecida nesses últimos dias. E
próprio Senhor Jesus, ele indicou que nós deveríamos prestar atenção nas profecias de Daniel. Veja o que ele disse. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Esse momento aqui foi o momento do sermão profético das dores, enquanto o Senhor Jesus dizia as últimas orientações a seus apóstolos e seus discípulos sobre coisas que iriam acontecer um tempo pouco breve, pouco depois da partida dele, assim como no tempo do fim. Então ele recomendou que nós estudássemos o livro de Daniel. A mensagem do livro de Daniel e a mensagem do livro do Apocalipse, elas devem ser compreendidas em conjunto. E elas revelam o amor de Deus para com você, porque elas foram destinadas especialmente para o povo que viveria no tempo do fim. Nós vamos ver mais à frente a que tempo se refere a isso. Mas veja que coisa interessante. Em Daniel 12, versículo 4, o anjo diz para Daniel: Tu, porém, Daniel, guarda as palavras e sela o livro, fecha, até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Também é dito em Daniel 12, 8, 9. Daniel responde ao anjo: Eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse: Meu senhor, qual será o fim destas coisas? E o anjo respondeu: Vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Perceba que nem o próprio Daniel compreendeu plenamente a visão que ele teve. Entretanto, o anjo disse que elas estariam seladas até o tempo do fim. Quando você observa o livro do Apocalipse, no capítulo 20, versículo 10 e 12, ao apóstolo João, o anjo disse-me ainda: Não seles a palavra da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um das suas obras. A ordem recebida por João foi ao contrário de Daniel. Foi para não selar os livros. Isso indica exatamente o quê? Que a mensagem de Daniel e a mensagem do Apocalipse hoje podem ser compreendidas, porque nós hoje estamos vivendo no tempo do fim. E o objetivo de Deus é que você compreenda as mensagens. Os livros do Apocalipse e de Daniel não são mensagens seladas, ocultas, misteriosas. Não, são revelações. A própria palavra Apocalipse, como nós veremos mais à frente, ela significa isso. Retirar as sombras, revelar o escondido. Jesus, ele quer que você conheça as verdades para o tempo do fim, pois elas lhe darão esperança, vida e salvação em Cristo Jesus. Vemos que nem todo tipo de profecia é igual. Existem profecias clássicas e profecias apocalípticas. A diferença delas consiste no seguinte: a profecia clássica, ela foi recebida pelo profeta através da palavra do Senhor. Se você olhar o livro dos profetas Isaías, Jeremias, Zacarias, Oséias, muito deles você vai ver que começa dizendo: palavra do Senhor veio a Zacarias no dia. Então eles ouviram a voz de Deus. Elas também são caracterizadas por pouco simbolismo. E quando esses simbolismos são apresentados, eles são facilmente reconhecidos, porque eles têm uma aplicação, eles são símbolos da realidade no qual o profeta está vivendo. E essas profecias, elas são relacionadas ao tempo que o profeta viveu, ou um pouco, ou um futuro bem próximo ao tempo do profeta. Outra característica importante é que as profecias clássicas elas são condicionais, ou seja, Deus revela o futuro, mas esse futuro só irá se cumprir se o povo de Deus atender ou não o chamado do Senhor. Veja o que aconteceu com o profeta Jonas. Ele
ele foi para Nínive com a mensagem de que Deus iria destruir Nínive por causa dos seus pecados. A mensagem era que Deus iria destruir Nínive. Entretanto, o povo de Nínive se converteu ao Senhor, se arrependeu e Deus não destruiu Nínive. Ou seja, isso é uma profecia condicional. Agora, as profecias apocalípticas, elas são reveladas por meio de sonhos e visões. Elas apresentam muitos simbolismos e esses simbolismos são além da realidade. Muitas das profecias você vai ver bestas enormes, ou seja, animais enormes e animais híbridos, por exemplo, um leão com asas de águia, uma onça, um leopardo com 4 cabeças, dragão de 7 cabeças e 10 chifres. Então são símbolos que são além da realidade. Por quê? Porque esses símbolos eles se referem ao tempo do fim. Então, a partir dos símbolos, você consegue compreender uma mensagem muito ampla e, geralmente, essa mensagem aponta também para uma realidade superior, ou seja, aquilo o que está acontecendo no reino dos céus. Outro ponto importante é de que as profecias apocalípticas elas são incondicionais. Veja, Jesus ele disse que ele viria em breve e haveria o juízo. E isso é independente da minha vontade ou não. Jesus virá em breve e virá o juízo. Agora, eu posso escolher de que lado eu estarei no juízo, do lado de Deus ou eu me rebelarei contra Deus. Então as profecias apocalípticas elas revelam a vontade de Deus e elas mostram o cumprimento da vontade de Deus ao longo da história. Revelam que Deus ele conhece o final desde o princípio e a história do universo está em suas mãos. Para compreender as profecias, nós precisamos de algumas ferramentas, alguns princípios que irão nortear o estudo. Ao ler um livro da profecia, um livro de Daniel ou o livro do Apocalipse, por exemplo, o aluno ele pode achar confusa a leitura e não compreender muito do que está ali. Na verdade, é dito que num livro do Apocalipse, por exemplo, apenas cerca de 10 a 20% do conteúdo é literal e o restante é simbólico. Então, já que o livro do Apocalipse e o livro de Daniel eles são livros simbólicos, precisamos compreender esses símbolos. Para compreender os símbolos, nós utilizamos esses princípios de interpretação profética. O primeiro deles é a autoexplicação bíblica, ou seja, todos os símbolos que estão ali apresentados, eles já foram mostrados nos outros livros da Bíblia. Então, para você compreender a mensagem, é preciso compreender os símbolos. Para compreender os símbolos, você precisa recorrer aos outros livros da Bíblia e compreender o seu contexto. Ao compreender o contexto, os símbolos, aí você compreenderá a mensagem do Apocalipse. Então, nós não precisamos de nenhuma outra ferramenta além da Bíblia para compreender as profecias apocalípticas. Não precisamos utilizar jornais, não precisamos utilizar futurologia ou qualquer outro tipo de interpretação, métodos extra-bíblicos para compreender a mensagem da palavra. Nós aprendemos também que Deus se utiliza de um recurso didático, que é o princípio da ampliação e recapitulação. Aqui nós vamos ver um exemplo. As profecias do capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8, elas estão relacionadas. Por quê? Porque Deus ele se utiliza desse princípio, desse recurso didático de ampliação e recapitulação. Ele mostra a mesma visão repetidas vezes, de forma diferente, com símbolos diferentes, mas em cada visão ele recapitula a visão, a mensagem anterior e amplia o seu significado. Então é como se eu contasse sempre a mesma história,
recapitulando os capítulos anteriores, e para cada capítulo já contado eu vou aumentando o nível de detalhe e explicando e detalhando a sua mensagem. O princípio de ano é muito importante porque muitas das profecias apocalípticas apresentam períodos de tempo nos seus textos. Por exemplo, 42 meses, 70 semanas, 2.300 dias, 1.260 dias. Esses períodos eles não são literais. Porque conforme nós vemos nos textos de Números 14:3, Ezequiel 14:5-7 e outros, cada dia profético corresponde a um ano literal. Ou seja, quando a Bíblia fala em 2.300 dias, ele está se referindo a 2.300 anos literais. 70 semanas, eles correspondem a 490 anos. Compreende? Porque a mensagem apocalíptica é uma mensagem para o tempo do fim. A estrutura do livro de Daniel. Daniel, ele é um livro único. Ele possui uma parte escrita em hebraico, depois ele possui uma parte escrita em aramaico e depois novamente em hebraico. Ele é o único livro na Bíblia que tem isso. Por quê? Porque a mensagem que foi escrita em hebraico, a língua do povo de Deus, ela é uma mensagem para o povo de Deus, uma mensagem para o tempo do fim. As partes em aramaico, elas são mensagens para o povo de Deus e para o povo da Babilônia que viviam naquele tempo específico. Então são mensagens de juízo para aquele tempo. Então é o direcionamento da mensagem. Veja também que o livro de Daniel possui uma divisão entre uma seção histórica e uma seção profética, assim como o livro de Apocalipse também possui essa divisão, uma parte histórica e uma parte profética para o tempo do fim. As partes históricas, elas têm um objetivo. São histórias muito conhecidas. É Daniel na Cova dos Leões, a Fornalha de Fogo, a loucura de Nabucodonosor, a história da queda de Babilônia. Veja que na parte histórica são apresentados 4 histórias e uma profecia. E essas histórias elas servem para nos ensinar a preparar, para fortalecer a nossa fé e a nos preparar para os tempos difíceis, para o tempo do fim. Elas falam de fé, de coragem e de esperança. E na parte das profecias, você tem as profecias dos animais estranhos, a profecia do carneiro e do bode, 70 semanas, o rei do norte e do sul. E na parte profética do livro você tem 4 profecias e uma história. E as profecias elas foram dadas para habilitar o povo de Deus para se preparar para o futuro, para aumentar a nossa fé e confiança em Deus e na Bíblia, e para mostrar que Deus tem a história de todo o universo em suas mãos. E nada ocorre senão que não for segundo a sua vontade. Isso é maravilhoso. Uma outra curiosidade que nós vemos no livro de Daniel e no livro de Apocalipse é a estrutura do quiasma. Quiasma vem da palavra grega que significa em forma de X. Nós vemos que os capítulos eles são escritos de uma forma a revelar o conteúdo central da história do assunto, e cada capítulo anterior tem relação direta com um dos capítulos finais. Veja, por exemplo, o capítulo 2 ele se relaciona com o capítulo 7. O capítulo 3 ele se relaciona com o capítulo 6. Eles têm a mesma mensagem. E o centro ele informa a mensagem principal. Isso é um recurso didático muito utilizado em diversos livros da Bíblia. Você vê isso nos livros dos profetas, no livro dos Salmos. É um recurso que Deus utiliza para mostrar a mensagem principal. Enquanto nós, ocidentais, temos uma
uma visão linear da história, no qual o clímax, a mensagem principal, o ponto principal é sempre no final da história, para os judeus, que são um povo de cultura oriental, o centro da história ele corresponde à parte principal, aos clímax da história. Veja também no livro de Apocalipse, que coisa maravilhosa. Depois você pode parar o vídeo e ler cada um desses tópicos. Você vê o capítulo 1 corresponde ao capítulo 22. No capítulo 1 a 3 são as promessas dos vencedores, enquanto no capítulo 21 a 22 é o cumprimento das promessas aos vencedores. O capítulo 4 mostra o trabalho de Deus para salvar a humanidade, enquanto no capítulo 19 o trabalho de Deus já está completo. No capítulo 8 a 9 você tem a fúria de Deus misturada com misericórdia, e no capítulo 15 a 18 são apresentadas a fúria de Deus sem misericórdia. O chamado para profetizar no capítulo 10 e 11, enquanto no capítulo 14 é mostrado a igreja proclamando o evangelho. E a mensagem principal do livro do Apocalipse está entre os capítulos 11, versículo 19 até 13 e 18. Ele mostra o grande conflito entre o Senhor Jesus Cristo e Satanás. Compreender a mensagem do Apocalipse e a mensagem das profecias em geral, é necessário compreender o contexto no qual elas estão envolvidas. Nós iremos falar sobre isso no próximo vídeo.